Vamos dar início ao nosso curso para o concurso de oficiais temporários da Marinha de 2019, mais precisamente da prova a ser realizada dia 10 de fevereiro de 2019. Bem, pessoal, antes de iniciar propriamente aqui as matérias, as disciplinas atinentes ao concurso, eu gostaria de dizer-lhes como eu irei conduzir essas aulas. Bem, no que tange a isso, temos dois aspectos aqui a serem observados. A primeira coisa é que a maioria dos candidatos vai se deparar aqui no estudo das publicações e das leis indicadas na bibliografia com inúmeras palavras desconhecidas até então. O que acontece? Essas palavras que são desconhecidas vão fazer com que os candidatos tenham inúmeras dúvidas. O outro aspecto a ser observado é que uma leitura das publicações ou da lei propriamente vai fazer o quê? As leituras vão se sobrepondo, um artigo em cima de outro artigo, em cima de outro artigo, e isso torna uma leitura maçante. O aluno, ao ler o terceiro artigo, já esqueceu o que estava escrito no primeiro. Isso, junto com o fato das palavras serem desconhecidas, prejudica muito o aprendizado do aluno. Então, por causa disso, eu vou procurar fazer aqui as aulas mais didáticas possíveis. Em cada aspecto que nós formos abordar aqui da disciplina, eu vou dar noções introdutórias, esclarecendo essas palavras, esclarecendo vários detalhes aqui que eu acho bem interessantes para os senhores saberem, para que os senhores possam assimilar melhor essas disciplinas, gravar melhor em suas cabeças e, chegando perto da prova, tendo um excelente resultado na prova. Bem, pessoal, para começar então, vamos ver as seguintes noções aqui. A primeira coisa, quem faz parte das Forças Armadas? Ou seja, quem compõe as Forças Armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. E aqui eu faço uma observação. Quando a gente fala marinha, nós estamos falando de marinha de guerra. Por quê? Existe uma diferença de marinha de guerra e marinha mercante. Tá? Para aqueles que não sabem, é interessante saber isso aqui, pois vai ajudar, vai facilitar no entendimento das disciplinas. Marinha mercante não faz parte das Forças Armadas. Marinha mercante não tem nada a ver com o militarismo. Para fazer aqui essa diferença de marinha de guerra e marinha mercante, eu vou fazer menção aqui a uma coisa que todos conhecem. Bem, todo mundo sabe que existe a aeronáutica e nós temos aí as aeronaves, os jatos, os caças, né, militares. O que acontece? Quando os senhores viajam para determinado local, vocês podem também viajar numa aeronave da Gol, numa aeronave de uma empresa aérea. Então nós temos aqui uma diferença. A aeronáutica é a aviação militar, são os militares que fazem. Já uma empresa Gol é a aviação civil. Então aquele piloto de uma empresa da Gol, ele não é um militar, ele é um funcionário, tá, da empresa Gol. Ele é civil e contratado pela empresa Gol. A mesma coisa acontece com a Marinha. Nós temos a Marinha de Guerra, formada pelos militares, e a Marinha Mercante. O que é a Marinha Mercante? Marinha Mercante, toda a frota de navios, de empresas, destinada a transporte de pessoas e transporte de cargas. Como, por exemplo, fazer cruzeiro num transatlântico. Estaremos, então, num navio da Marinha Mercante. E quem trabalha nesses navios não são militares, tá? São funcionários contratados por essas empresas, são civis. Então essa é a primeira distinção que eu gostaria de colocar aqui para vocês, para que vocês possam ter um entendimento melhor aqui da Marinha de Guerra. A próxima coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: como são chamados os membros das Forças Armadas? São os militares. Durante todo esse estudo que nós vamos fazer para a prova,
todo o programa da prova ele é feito em cima dos militares. Mas eu gostaria de deixar claro que as Forças Armadas, tanto a Marinha como o Exército e a Aeronáutica, também tem o seu pessoal civil, né? Nós temos civis que prestam concurso para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica, e são civis dessas forças, e não são militares. Mas durante todo o nosso curso, todas as publicações que nós vamos estudar, todas as leis, vão tratar apenas dos militares. Uma próxima coisa que nós precisamos ter em mente aqui e gravar isso é o seguinte: quais são os pilares da organização, ou também chamado a base institucional das Forças Armadas? Ou seja, qual a base da organização das Forças Armadas? Nós temos aqui dois elementos que os senhores precisam gravar: hierarquia e disciplina. Posteriormente, nós veremos aqui em mais detalhes o que é hierarquia, o que é a disciplina. Mas eu já vou antecipar para vocês. A hierarquia é aquela definição muito bem feita dos níveis hierárquicos, ou seja, quem é superior a quem e quem está subordinado a quem. Então, dentro das Forças Armadas, nós temos isso muito bem delimitado. Isso é a hierarquia. E a disciplina, ela diz respeito a quê? Disciplina diz respeito à estrita obediência das normas, dos regulamentos, das leis, ou seja, de todos aqueles valores que permeiam a vida militar. Dando continuidade, pessoal, qual a característica principal das Forças Armadas que os senhores precisam saber? É que as Forças Armadas são instituições permanentes e regulares. O que é isso aqui? Ser permanente e regular. Significa que as Forças Armadas, elas não são convocadas eventualmente. Elas são instituições permanentes. Enquanto existe o Estado, as Forças Armadas também existem. Então, ao longo de toda a existência do Estado, você tem ali as Forças Armadas. Isso significa ser permanente. Irregulares é que as Forças Armadas regularmente, estão exercendo as funções que lhes são afetas. Elas não exercem essas funções esporadicamente, mas regularmente todos os militares das Forças Armadas trabalham diretamente, diariamente, exercendo as suas funções. Quem é o chefe supremo das Forças Armadas? O presidente da República. Gravem bem isso aqui. Chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. E qual a destinação constitucional das Forças Armadas? Ou seja, o que a Constituição coloca como papel fundamental das Forças Armadas? É que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria. O que nós entendemos aqui com relação à defesa da pátria? A defesa da pátria diz respeito à defesa do nosso país contra possíveis ameaças externas. Então não tem nada a ver com defesa interna, qualquer tipo de defesa realizada internamente no país. Não é isso. Defesa da pátria diz respeito às ameaças externas, que vêm de fora do país para dentro do país. A garantia dos poderes constitucionais, ou seja, quais são os poderes constitucionais que nós temos? Executivo, legislativo e judiciário. Então as Forças Armadas também se prestam à garantia desses poderes.
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, garantia da lei e da ordem, quando for acionada por qualquer um desses poderes constitucionais. Então, pessoal, essas noções aqui introdutórias que eu passei para vocês, elas servem para quê? Para que nós agora olhemos o artigo 142 da Constituição e nós já vamos aqui eliminar aqui do nosso conteúdo programático para o concurso, aonde diz ali, missão constitucional das Forças Armadas, hierarquia e disciplina e comandante supremo das Forças Armadas, tudo isso está no artigo 142. Então observem bem, depois dessa explicação que eu fiz para vocês, fica bem mais fácil a gente gravar e entender esse artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Esse artigo 142, pessoal, os senhores têm que gravar muito bem o que está escrito aqui. Obviamente não precisa decorar, porque vocês não vão precisar escrever o artigo todo. Mas esse artigo ou partes desse artigo podem estar constantes na prova de vocês, no concurso. E dessa forma fica muito mais fácil gravar a gente vendo essas noções introdutórias. Nós veremos agora algumas questões que já caíram nos concursos anteriores, porque nós faremos prova de nós faremos as provas, né, de todos os concursos anteriores e nós eliminaremos qualquer possibilidade de ter alguma pergunta que você não saiba responder na hora da prova. Com relação aos concursos anteriores para oficial temporário, nós temos as provas de 2016, quando a Marinha começou a fazer esse concurso, de 2017 e a prova realizada esse ano em 2018. No que tange a isso que nós vimos, vamos ver as questões cobradas. Questão número 50 da prova verde de 2016. Quais são as bases institucionais das Forças Armadas? Bem, agora, de acordo com a nossa aula, fica fácil a gente responder. Hierarquia e disciplina. Resposta letra A. Questão aqui número 32 da prova de 2017. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do, letra A, Presidente da República. Questão número 45, também da prova de 2017. De acordo com o Estatuto dos Militares, a base institucional das Forças Armadas são... Bem, pessoal, a resposta é hierarquia e disciplina. Está aqui na letra E. Observem bem que essa questão 45, ela não falou com base na Constituição Federal, e sim com base no Estatuto dos Militares. Por quê? Esse texto da Constituição, ele é reproduzido dentro do Estatuto dos Militares, que nós veremos posteriormente. Então, pessoal, aqui a gente termina essa aula inicial para que os senhores possam ter uma noção básica de como será realizado o nosso curso, todo explicado de uma forma bem didática,
para que os senhores possam assimilar a matéria, chegando na hora da prova, sem dúvida alguma. E eu friso aqui para vocês que essa parte de ensino militar naval, ela é uma parte passível, totalmente plausível aqui, passível de ser gabaritada. É só os senhores estudarem e prestarem atenção aqui nas nossas aulas. Até a próxima aula, pessoal, e bons estudos aí para vocês.